Olá! No programa de hoje vamos falar do papel da economia na sociedade globalizada. Vamos saber como as decisões econômicas refletem nas relações internacionais e conhecer as principais características do sistema econômico nesse início de século. O conteúdo deste programa e um curso de introdução às relações internacionais estão disponíveis na internet. Para se inscrever ou acompanhar as aulas, basta você acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. A atividade econômica é tão antiga quanto as relações internacionais. Os primeiros contatos entre os povos, ainda na história antiga, ocorreram em torno do comércio e da guerra. Das trocas de mercadorias nas tribos e reinos, das grandes rotas comerciais que aproximaram o Ocidente do Oriente, às compras pela internet. A economia tem assumido um papel importante na formação da sociedade internacional. Sendo assim, não se pode pensar em relações internacionais sem levar em conta o sistema econômico e financeiro internacional. E esse sistema chega ao terceiro milênio numa escala global nunca vista. O comércio entre os países se estreita a cada dia, quebrando barreiras e movimentando um volume cada vez maior de mercadorias. Produzir, vender, comprar, pagar, consumir, trocar, gastar. São palavras que movimentam a economia mundial. Estão no nosso orçamento doméstico, no caixa das empresas, nas decisões econômicas dos países. Há alguns anos, uma nova expressão passou a fazer parte da sociedade internacional: a globalização. Com certeza você já ouviu falar nessa palavra. Mas o que a globalização tem a ver com as nossas vidas? Globalização ou mundialização é o processo evolutivo por meio do qual a sociedade internacional está mais integrada e interdependente. Alguns falam em aldeia global, pois parece que o planeta está ficando menor em virtude do desenvolvimento das telecomunicações e dos transportes. Também podemos dizer que a globalização rompeu com as divisões geográficas. E esse processo envolve não apenas uma integração comercial, mas uma unificação cultural, política, de ideias e princípios vinculados à família, ao trabalho e ao lazer. E quem pensa que a globalização é um fenômeno recente, é bom rever o assunto. Ao contrário do que se fala, a globalização existe desde o século XV, na época das grandes navegações. Não é isso, Joanisval? É verdade. Para alguns especialistas, o processo já ocorria no mundo antigo. Se formos fazer um balanço, podemos dizer que a globalização trouxe resultados positivos, como o aumento do comércio internacional e a maior aproximação entre os povos, e negativos, como o crescimento das desigualdades sociais e econômicas. Os países pobres estão mais dependentes dos países mais ricos. O crescimento interno das nações está subordinado cada vez mais a fatores internacionais e a uma ordem econômica estabelecida pelos países desenvolvidos. Por outro lado, decisões dos organismos internacionais também têm beneficiado países em desenvolvimento, como aconteceu recentemente com a decisão na Organização Mundial do Comércio pela quebra das patentes dos remédios contra a AIDS. Isso fez com que os países em desenvolvimento pudessem produzir remédios mais baratos para combater a AIDS, sem pagar direitos aos países mais ricos. Outro exemplo é o aumento nas exportações de frango do Brasil no início de 2004. Com a gripe do frango na Ásia, as exportações do frango brasileiro tiveram alta, o que fez aumentar a oferta de emprego no Brasil. O desenvolvimento, a tecnologia ou a própria educação é importante para poder sair adiante. E isso é bom que se saiba, porque o Brasil, por exemplo, ele tem uma empresa que é destaque e competitiva no mercado internacional, que é a Embraer. A Embraer era do Estado brasileiro, quando formava parte da Força Aérea Brasileira, mas agora é uma empresa metade de investimento do Estado, mas também investimento estrangeiro, com o qual ela torna uma empresa privada, e ela é competitiva no comércio internacional. Prova disso é que levou justamente a OMC um problema entre a Embraer e a Bombardier, e pagando uma multa que até o dia de hoje o Brasil está tentando levar adiante.
Quando você chega a esse extremo, é porque realmente você tem um produto competitivo e você pode entrar no mercado internacional. Isso não se veía na década 70 ou 80. Fazer negócios com culturas diferentes é bastante difícil, porque você tem que convencer essas pessoas que meu produto é interessante. Chegar a entrar no mercado com uma joint venture brasileira em China, além de eu ter que falar chinês, eu tenho que convencer aos chineses que o meu produto é competitivo no mercado internacional. E isso foi o que se mostra. Isso que vocês têm que realmente insistir. A nova ordem econômica internacional tem origem no final da Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que a economia dos Estados Unidos teve um crescimento surpreendente com esse conflito. Ao assumir o papel de uma grande potência, os Estados Unidos estabeleceram uma nova ordem na economia mundial. Em 1944, durante a Conferência de Bretton Woods, nos Estados Unidos, os norte-americanos e seus aliados na Segunda Guerra Mundial reuniram-se para discutir medidas econômicas que fossem capazes de ser aplicadas na nova ordem internacional do pós-guerra. Na reunião ficou acertado que o dólar seria a moeda usada nas transações do sistema financeiro internacional. O dólar foi vinculado ao ouro, passando a funcionar como referência para o comércio mundial. Ao mesmo tempo, foram criadas instituições internacionais que passariam a atuar na sociedade internacional para evitar que a economia sofresse riscos por causa da instabilidade dos mercados. Surgiram, então, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O objetivo do Banco Mundial, naquele momento, era destinar recursos aos países devastados pela guerra. Até o ano 2000, o Banco Mundial havia liberado cerca de 400 bilhões de dólares para erguer a economia de países mais pobres. Já o Fundo Monetário Internacional foi criado para contribuir com a estabilidade financeira no mundo. Uma importante atividade do FMI é socorrer os países membros que estão com dificuldades orçamentárias. Mas esses empréstimos muitas vezes saem muito caro. As exigências do fundo são duras, obrigando os países a cortarem gastos para garantir recursos e cumprir os acordos firmados. No final da Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 1940 e 50, os Estados Unidos também investiram na reconstrução de países da Europa Ocidental e do Japão. O objetivo era fortalecer o sistema capitalista e evitar que o comunismo, adotado pela União Soviética, se espalhasse pelo mundo. Os dólares americanos foram destinados, assim, ao Plano Marshall, alicerce para o desenvolvimento da Europa, e ao Plano Colombo, para a reconstrução da indústria japonesa. Países do terceiro mundo, como o Brasil, também receberam a atenção dos Estados Unidos. A partir dos anos 60, tivemos um significativo crescimento, graças aos investimentos externos. O mesmo ocorreu com os chamados tigres asiáticos, como a Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Essas medidas ajudaram os Estados Unidos a manterem a liderança no mundo. O capitalismo passava pelo que se chamou de período do milagre econômico. Mas essa fase de riqueza foi abalada nos anos 70. É o que nós vamos ver no próximo bloco. E você acompanha ainda. Hoje, crescimento econômico, no longo prazo, está muito mais ligado com produtividade do trabalhador. Voltamos em um minuto.